Oi pessoal, tudo bem? Então essa é a nossa primeira videoaula. Nós vamos falar de início sobre o autor, então esse vídeo vai ser especificamente para introduzir o autor e discutir alguns aspectos da vida dele que são relevantes para a obra. E nos próximos a gente vai aprofundar outros aspectos. Na maioria dos vídeos, inclusive nesse, eu vou estar aprofundando alguns aspectos já vistos durante as aulas e adicionando coisas novas. Então vocês podem usar esses vídeos tanto para usar como referência para responder as questões que a gente vai postar logo mais. E eles vão estar sempre disponíveis no YouTube, se vocês quiserem mais para frente, para fazer uma pesquisa, para usar em algum trabalho, vocês podem usar, ok? Então vamos começar então, falar um pouco do nosso senhor Tolkien. Vamos lá. Então, Tolkien, ele é filho da Mabel Suffield e do Arthur Tolkien. Ele nasceu no dia 13 de janeiro de 1891, lá na África do Sul, como a gente já tinha conversado em sala de aula. Eu lembro que vocês estranharam, porque apesar dele ser inglês, os pais serem ingleses, ele nasceu na África do Sul, mais especificamente em Bloemfontein, porque o pai dele ele era banqueiro e ele arrumou um emprego lá e a família se mudou junto. A família, no caso, a esposa, que eram apenas os dois no momento. Então o Tolkien acabou nascendo por lá. O Tolkien tem mais um irmão, se não me engano o nome dele é Riley, não lembro agora de cabeça, mas não vem o caso, o irmão dele não é tão importante na vida do moço, sem ofensas, logicamente. E então, ele viveu os primeiros anos dele lá na África do Sul, mas como o clima de lá era muito diferente do que tanto a Mabel quanto o Arthur estavam acostumados, ainda mais para um bebê, a Mabel decidiu voltar para a Inglaterra para criar o Tolkien por lá, porque ele já estava começando a apresentar diversos problemas de saúde por causa do clima quente e seco, né, de onde eles moravam. Então, em prol da saúde da criança, eles decidiram que a Mabel voltaria para a Inglaterra, enquanto o Arthur continuava trabalhando na África. Acontece que alguns anos depois, quando Tolkien ainda era criança, especificamente 5 anos depois do Tolkien nascer, o Arthur faleceu e deixou a família numa situação bem complicada, porque o pouco dinheiro que eles tinham, né, não durou muito tempo e a Mabel teve que se virar para criar os dois filhos lá na Inglaterra. De início, ela ainda conseguiu o apoio dos pais, morou na casa dos pais por um tempo, mas acontece que logo em seguida, depois de uns anos deles estarem morando juntos, ocorreu que a Mabel decidiu frequentar uma igreja católica, de fé católica romana. A família da Mabel, como boa parte das pessoas da Inglaterra naquele período, ali no início do século XX, eles eram católicos anglicanos. E quando a Mabel decidiu que iria frequentar uma religião diferente, os pais decidiram que não iam mais ajudar ela financeiramente. Então ela teve que se virar com o pouco dinheiro que teve. Ela conseguiu a ajuda de alguns tios, mas nada muito grande, assim, o básico para manter as crianças. Por esse motivo, a educação primária, assim, dos meninos vieram por conta da Mabel. Ela começou a educar eles. Ela viveu
com eles numa região do interior de Birmingham. E lá ela começou a instruir os meninos em casa mesmo. Então ela ensinou para eles as noções básicas de latim, de francês, assim como piano e até mesmo noções de botânica e de desenho. Sim, a moça era muito prendada, principalmente para a época. Então era uma família já de pessoas com bastante conhecimento. Então a Mabel começou a instruir as crianças em casa mesmo. E também, como agora ela estava na fé católica romana, ela começou a instruir as crianças nessa fé. Então a religião tem um papel muito importante na vida do Tolkien por conta disso, porque desde muito cedo a mãe começou a instruir ele e o irmão na fé católica romana. E também foi por conta da religião que diversos problemas surgiram. Então Tolkien começou a gostar ainda mais da fé católica romana e nem tanto dos católicos anglicanos. Por quê? Porque logo em seguida, quando Tolkien tinha por volta de uns 14 anos, se eu não me engano, a Mabel começou a apresentar alguns probleminhas de saúde, que naquela época ainda não tinham tratamento. Ela foi diagnosticada com diabetes e sem ter um tratamento apropriado, ela faleceu com o Tolkien no início da adolescência. E o Tolkien passou a ver esse problema da religião, essa questão da religião, de uma forma diferente. Que foi por conta dessa briga de religião que os avós dele, no caso, os pais da Mabel, decidiram que não iam ajudar mais financeiramente. E na cabeça do Tolkien isso influenciou muito para pior da saúde e das condições da Mabel, da mãe dele, que resultou numa morte precoce. A parte boa, se é para dizer isso, é que ainda quando viva, a Mabel conheceu esse padre, o Francis Xavier Morgan, de uma das igrejas que ela frequentou, e eles se tornaram grandes amigos. O padre Francis, ele se tornou um grande amigo da família, e antes da Mabel morrer, eles já haviam combinado que ele tomaria conta dos meninos caso ela viesse a falecer. E foi o que ocorreu. Então, o padre Francis ficou com a guarda dos meninos e começou a instruir eles com os meios que ele possuía, que também não eram muitos. Então, foi o padre Francis que conseguiu que os meninos tivessem uma educação melhorzinha. Só que, claro, eles tinham que estudar bastante mesmo, porque eles tinham que passar nos exames, eles tinham que conseguir bolsas, porque se não fosse assim, eles não iam frequentar boas escolas. Então, o Tolkien teve uma adolescência bem restrita, no sentido de que ele não podia sair muito, não podia beber. Foi nesse período que ele conheceu a futura esposa dele, a Edith. Só que o padre Francis não se agradava muito dos encontros deles, porque ele acreditava que ia prejudicar na educação, nos estudos do Tolkien, e ele vetava. Mas claro, lá pra frente as coisas se desenrolaram e a Mabel, a Edith e o Tolkien ficaram juntos. Mas não vem o caso agora. É importante saber que o Tolkien teve essa adolescência bem restrita, debaixo da tutelagem de um padre católico romano, que tinha ideais bem específicos e fazia com que o Tolkien seguisse eles à risca. Mas tudo deu certo e o Tolkien conseguiu frequentar boas escolas e boas universidades, graças a esse foco que ele teve na infância e na adolescência. E foi por volta de 1911, então, que ele começou a frequentar a King Edward's School. É uma escola ainda a nível, não nível de universidade, é uma escola de
o que seria o nosso ensino médio aqui. E lá ele teve boa parte da educação formal dele. Enquanto ele frequentou essa escola, digamos que ele conseguiu um estágio na biblioteca da escola. E é claro, pensa em bibliotecas da Inglaterra, né? Aquela coisa bem suntuosa, com bastante livros. E é lógico que não era trabalho apenas para um estudante. Lá o Tolkien tinha alguns colegas com ele, que acabaram se tornando amigos. E como era aquele trabalho de biblioteca, que muitas vezes é um pouco tedioso, os meninos decidiram que enquanto o expediente corria, eles iam tomar chá para passar o tempo e conversar sobre assuntos diversos que eles gostavam. Basicamente, literatura e essas coisas. Uma biblioteca, né? Nada melhor do que falar do que sobre literatura. Então, eles formaram esse Tea Club, que no início era apenas um Tea Club, um clube do chá. Com o tempo, eles decidiram que iam prolongar esses encontros e eles decidiram não mais manter eles na biblioteca, e sim em um bar. E esse bar tinha esse nome, Baruvian, era na Baruvian Street, se eu não me engano. Então, para juntar tanto o Tea Club, que eles haviam formado ainda na escola, com o nome do bar, do pub que eles frequentavam, eles formaram a Tea Club Baruvian Society. Esse clube, esse grupo que eles formaram, ele no futuro ia ser uma grande influência para a criação do Tolkien, para o processo de criação do Tolkien, das obras dele, principalmente para a mitologia que ele criou a partir do Silmarillion. Por que isso? Porque o Tolkien formou esse grupo de amigos que tinham algumas afinidades, principalmente literárias, e esses rapazes, esses 3 outros rapazes que faziam parte do grupo, assim, digo, 3 outros membros mais assíduos, mais frequentes, né? Eles apoiavam muito o Tolkien, incentivavam muito para que ele continuasse escrevendo, mesmo quando ele pensava em desistir, porque o Tolkien era muito detalhista, ele nunca achava que estava... tudo que ele escrevia, ele nunca achava que estava bom o suficiente, ele começava de novo, ele lia e relia. Então foram esses amigos que apoiaram ele e incentivaram ele a continuar escrevendo e acabar publicando coisa e outra. Então, essa amizade foi muito importante nos anos de formação do Tolkien, formação escolar e também acadêmica. E a gente vai entender isso um pouco mais pra frente. Quando eles se formaram, da King Edward, o Tolkien conseguiu uma bolsa na Oxford English School. Lá, ele tinha 2 opções. Ou ele ia pro lado da filologia, que ele ia fazer língua, no caso, basicamente o que a gente tem nas letras, né? Agora, hoje em dia, ele podia fazer a área da filologia, estudar línguas mais a fundo, línguas antigas e origens e tudo mais, o que a gente teria nos conceitos básicos de linguística, só que, claro, de uma forma muito mais aprofundada. Ou ele escolheria literatura. O Tolkien, então, escolheu que ele ia estudar as línguas. Então, ele seguiu a carreira da filologia e começou ali a paixão dele, a aumentar, né, a paixão dele por línguas, porque ele já sabia francês, latim, ele tinha alguns rudimentos de grego, se eu não me engano também, porque enquanto ele estudava na King Edwards, ele acabou buscando outras línguas, né, que ele sempre gostou. E na Oxford English School ele acabou seguindo esse caminho. O caminho seria o nosso da linguística. Mas, claro, ele se tornou um filólogo. Isso é importante frisar que a filologia é um pouquinho diferente da linguística. A filologia é bem mais focado em origem de línguas, de onde elas vieram, como é que funciona a formação. A linguística, ao meu ver, ela parece um pouco mais ampla. Claro, tô falando como leigo, eu não sou da linguística, meu foco é literatura, mas enfim, só para dar uma noção. Então, quando Tolkien se formou, por volta de 1914, se eu não me engano, 14 ou 15,
ele teve que servir, batalhar, digo, na Primeira Guerra Mundial. Ele estava relutando aí porque ele queria, antes de entrar para a guerra, ele queria o diploma dele. Enfim, quando ele se formou, a guerra já estava ocorrendo. Ele então foi para frente dos fuzileiros, ele teve o treinamento, claro. Se formou e foi participar da guerra. Ele foi mandado para um batalhão lá na França, ele participou da Batalha do Somme, que foi uma das mais sangrentas, foi uma frente bem violenta. E só que, claro, o Tolkien deu muita sorte porque não estava acostumado e tudo mais, né? Um menino que era muito focado nos estudos, não era... Claro, claro que ele gostava de esporte, mas ele não tinha um físico muito apto para guerrear. Logo ele ficou doente. Ele contraiu a febre das trincheiras, que é causada, é um tipo de febre que é causada por um tipo de piolho. Então ele não teve condições de se manter na frente de guerra. Ele foi retirado da frente e teve que passar uns tempos longe. Ele até chegou a voltar quando ele melhorou, mas num posto mais afastado. Mas logo depois ele ficou doente de novo e teve que sair. Então ele deu sorte que ele não precisou ficar por muito tempo na frente de guerra. Caso contrário, ele teria grandes chances de vir a ser morto. Como foi o que aconteceu com dois dos amigos dele, da The Club Barovian Society. Dois dos melhores amigos dele na época foram mortos decorrentes da guerra. Quando isso ocorreu, Tolkien sentiu um peso muito grande. Sentiu como se algo tivesse mudado assim para o pior. A sociedade tinha acabado definitivamente. A guerra tinha destruído a sociedade, o grupo de amigos dele. E ele ficou muito triste, lógico. Ele não via mais motivo para seguir. Mas o amigo remanescente disse que não, enquanto tivermos nós dois aqui, nós não vamos desistir, nós vamos seguir, tu vai publicar em homenagem à memória dos nossos amigos que morreram na guerra. E o Tolkien seguiu, continuou, saiu da guerra, teve algumas partes boas, porque, se eu não me engano, nesse período que ele ficou convalescente, ele deu um jeito de casar com a Edith. Não lembro se foi nesse período de convalescência ou se foi no período antes dele ir para a guerra. Ele chegou a casar com a Edith. Então, ele saiu da guerra, pôde retornar, voltou a viver com a Edith. E eles tiveram alguns filhos nessa época. E logo eles se mudaram para Oxford. Isso já é lá por volta de 1920, gente. Lembra que a guerra começa em 1914 e se estende, se não me engano, até 1917. Não vou lembrar de cabeça agora. Mas, de novo, fatos históricos da guerra, se eu não olhar, eu não vou lembrar de cabeça. E quando ele se muda para Oxford, ele consegue uma vaga como professor na Universidade de Leeds. Universidade muito boa de lá. Como professor, ele começa a trabalhar também no Oxford Dictionary. Então, sim, ele, como filólogo, ele tinha muita experiência com origem de palavras, etimologia e tudo mais. Ele trabalhou no dicionário de Oxford por um tempo, até que, enfim, ele conseguiu um cargo que ele queria muito na Universidade de Oxford, onde ele daria aula de línguas antigas. Então, isso, ele já estava numa fase um pouco melhor, que a guerra já tinha acabado. Claro, como a gente vai ver mais pra frente, os efeitos da guerra foram muito mais longe do que o início do século XX, quando ela acabou. As marcas que ficaram foram bem profundas e isso vai ser muito marcado na obra do Tolkien, como a gente vai discutir mais pra frente. Mas enfim, as coisas estavam se
estabilizando, ele já tinha certa estabilidade financeira, ele tinha agora uma família, ele tinha um emprego fixo. Claro que ele tinha que fazer algumas horas extras, atividades extras para complementar a renda, mas as coisas estavam melhorando. E em Oxford, numa reunião de professores, ele conhece esse rapaz aqui, o Sr. Lewis. Para quem não lembra de nome, assim, ou quem não conhece, é o rapaz que escreveu as Crônicas de Nárnia, que é a saga de livros mais conhecida do autor. Claro, o Lewis não escreveu só isso também, ele escreveu um pouco de ficção científica, ele não participou só da fantasia. E também, mais pra frente, ele escreveu bastante sobre religião. Ele era bastante devoto de uma fé um tanto contrária do Tolkien, eu vou explicar mais pra frente. E ele escreveu também bastante a respeito de religião. Eles se tornaram grandes amigos, porque eles tinham muitos interesses em comum. Ambos eram professores na University of Oxford. E tinham, principalmente, o Lewis fala isso, eu não lembro exatamente em qual livro dele. Não lembro se foi numa carta, mas ele diz que uma das coisas que foi bem definitiva, assim, marcante para que eles se tornassem amigos, assim, amigões, como se tornaram, era o gosto pelo mesmo tipo de literatura. Tanto o Lewis quanto o Tolkien, eles tinham paixão pelas sagas nórdicas, dentre outras, né? O nórdico era a principal, então eles adoravam ler sobre esses mitos nórdicos, esses que nós temos hoje em dia pela Marvel ou DC, eu nunca sei qual é qual. Essa que apresenta o Thor e o Loki e esse povo todo. Então a gente tem um tanto dessa mitologia trazida para o cinema pela Marvel ou a DC, não sei, não me julguem. E o Tolkien e o Lewis eram muito fãs da mitologia nórdica, eles liam as sagas naquelas línguas antigas, né? Eles tinham muita coisa, eles tinham que decifrar, porque era o inglês Old English, ou ainda mais antigo que Old English, Old Norse. Se não me engano era Old Norse, que eles tinham que ler. Claro, era trabalhoso, mas os rapazes davam conta. Então foi a partir daí esse gosto literário afim que fez com que a amizade crescesse. O Lewis, que era um rapaz muito extrovertido, estava sempre no meio de todo mundo, ele fundou um grupo chamado The Inklings. E é claro que ele convidou o Sr. Tolkien. Esse grupo funcionava de uma forma semelhante ao Tea Club Barrovian Society. Eles discutiam muito sobre literatura, sobre sagas antigas, sobre boa literatura, como eles chamavam na época, né? Porque eles eram bem chatinhos para literatura. Eles acreditavam que o século XX não produzia coisas muito boas literariamente. E que o século XIX também não produzia coisas boas também. Então eles preferiam voltar a atenção deles lá para os tempos ainda da pré-cristandade, né? Não me lembro exatamente quando que o Edda em prosa e o Edda em verso, que são as sagas nórdicas, né? Foram publicados, mas não publicadas, mas a tradição oral se criou, né? É uma coisa um tempo bem remoto. Claro, ele veio a ser publicado de forma escrita, mais para frente, já com influência do cristianismo. Mas enfim, o Lewis fundou esse grupo, The Inklings, convidou o Tolkien. Eles discutiam literatura, bastante literatura ali. E eles apresentavam os manuscritos das coisas que eles estavam escrevendo nessas reuniões. Eles faziam críticas construtivas, o que estava bom, o que estava ruim. E apoiavam o pessoal a continuar escrevendo. Então, esses grupos literários, eles eram bem frequentes na época. Não só os literários, mas eu falo nos literários porque a gente está tocando no assunto aqui. Em decorrência da guerra, o pessoal achava que uma forma de
resistir, de sobreviver aqueles tempos sombrios do século XX, era através da união, desse senso de comunidade. Então os grupos eram bem frequentes. O pessoal da literatura modernista formava grupos também. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, quando a gente falar do contexto histórico, mais especificamente dos movimentos literários decorrentes do contexto. Então a gente vai ver que muitos grupos foram criados nessa época, em decorrência dessa crise mundial ocasionada pela guerra. Então, nesse grupo, Tolkien se sentiu novamente motivado a seguir escrevendo. E foi lá por 1937 que surge o primeiro grande sucesso do autor, O Hobbit, que é claro que passou pelos olhos do pessoal dos Inklings. Claro, o Hobbit que foi lançado na época, ele é bem diferente do Hobbit que nós lemos no nosso curso. A versão ainda existe em manuscrito, tem, se vocês quiserem ler, não sei se vocês conseguem online em PDF, mas tem para vender. Um manuscrito que é bem diferente daquele que a gente leu, porque o Tolkien ainda não tinha tudo esquematizado, tipo, não via tanta importância do Um Anel, que a importância veio a crescer no Senhor dos Anéis, publicado mais pra frente. Então, a gente tem esse Hobbit de 1937, que é um tanto diferente da segunda edição, que foi publicada, acho que foi um pouco depois que o Senhor dos Anéis foi lançado. Claro, para poder adaptar, para deixar as coisas fazendo sentido. Porque o Sméagol, por exemplo, em 1937, na primeira edição, ele não era essa criatura tão violenta. Depois que o Bilbo ganha o jogo de adivinhas, o Sméagol leva ele até a entrada numa boa. O nome também do Thorin, se não me engano, de início era Gandalf. Então o Gandalf era o Thorin, a gente tinha nesse primeiro manuscrito. As coisas mudaram e tivemos um Hobbit como a gente tem hoje. A propósito, os nomes dos anões, inclusive o nome do Gandalf, vieram da mitologia nórdica. Tem o Edda em prosa e o Edda em verso também. Tem um trecho em que tem a listagem de todos esses nomes. O Bombur, o Bifur, o Filho, Kili, Dwalin, Balin. A maioria deles está ali, inclusive o do Gandalf. O Thorin, se eu não me engano, não está nessa lista. Não me lembro exatamente qual foi a origem do nome do Thorin. Mas enfim, veio dali, então a influência da mitologia nórdica, mais uma vez, como eu falei, que é bem importante para o Tolkien, está marcado na obra dele. Então, o Hobbit de 1937, de início uma obra muito voltada ao público infantil, não tinha tanta violência quanto na segunda edição, que já era uma coisa revisada, já mais esquematizada para se enquadrar ao que o Tolkien narra no Senhor dos Anéis. Não o Tolkien, mas o que ele vem escrever no Senhor dos Anéis, que foi publicado já em meio à Segunda Guerra, nos anos de 1954 e 1955. Por quê? Por que o Senhor dos Anéis teve esse um ano de diferença da publicação? Não foi porque o Tolkien demorou para escrever, porque ele já tinha a obra, lá em 1954, ele já tinha tanto a Sociedade do Anel, quanto As Duas Torres e O Retorno do Rei escritos. Só que as editoras para quem ele tentava negociar não aceitavam que fosse publicado 1000 e poucas páginas de texto em um único volume, porque eles estavam passando por crises econômicas bem complicadas devido à guerra. Então eles decidiram que não era uma opção publicar em um volume só. O Tolkien teria que dividir ele em 3. Foi a contragosto, o Tolkien não quis de início. Ele achava que tudo tinha que ser publicado juntinho. Até mesmo ele tentou publicar o Silmarillion junto.
Mas, claro, ninguém deu muita bola para Silmarillion na época. E O Senhor dos Anéis foi publicado entre 1954 e 1955 em 3 livros, ao invés de um só, como Tolkien gostaria. Então, logo depois que O Senhor dos Anéis foi lançado, ele atingiu um sucesso bem grande. E a questão financeira da família se tornou ainda melhor. Nunca foi algo, tipo, muito grandioso, mas algo que Tolkien pôde criar, se eu não me engano, ele teve 4 filhos, 3 meninos e uma menina. Então, de 4 a 3, não vou saber precisar agora, não anotei aqui, não vou me lembrar, mas só em qualquer biografia dele vocês encontram. Tem até online à disposição. Desculpa, tá, gente? Eu não tô precisando esses aspectos assim mais específicos, tipo, quantos filhos ele teve, quais eram os nomes dos filhos, porque muito dessas coisas a gente acaba pegando. Quando a gente vai estudar o Tolkien, a gente sabe que quem toma conta da obra, da fortuna crítica dele, e das obras póstumas, é o Christopher Tolkien, um dos filhos dele. A Priscilla Tolkien, que agora lembrei o nome, é o nome da filha dele. Então, coisas que a gente acaba pegando quando a gente lê livro e outro, então por isso que eu não estou sendo tão específico, tá? Até para vocês terem espaço para correr um pouco atrás das coisas. Então, com a publicação do Senhor dos Anéis, o Tolkien alcançou um nível de fama considerável. Ele já tinha atingido alguma coisinha com o Hobbit, mas com o Senhor dos Anéis foi um sucesso, se tornou um best-seller, um livro que disparou nas pesquisas de preferência dos leitores, nas pesquisas da BBC, tanto na Inglaterra como na Irlanda. Só teve um local na Irlanda, se eu não me engano, que a preferência foi para a obra do Joyce, logicamente, que foi um daqueles livros enormes, não? É o Finnegan's Wake ou Ulysses, não me lembro agora, acho que foi Ulysses, que era o épico, né, do Joyce, que na Irlanda era a preferência, mas o Tolkien ficava logo atrás. Então, O Senhor dos Anéis alcançou uma popularidade muito grande em escala global. Então, o Tolkien conseguiu uma boa quantia em dinheiro para poder viver da literatura. E foi assim, escrevendo, estudando, revisando manuscritos, dando palestras e conferências, que o Tolkien viveu depois da publicação do Senhor dos Anéis, em meio à função da guerra e tudo mais. Tolkien seguiu escrevendo, lecionando e dando palestras. Um pouco antes, lá por volta, acho que foi no finalzinho da década de 60 ou no início da de 70, a esposa dele, a Edith, falece. E logo em seguida, se não me engano, em 1973, 1974, o Tolkien veio a falecer por conta de uma úlcera no estômago. Claro, ele já estava muito fragilizado por conta da morte da esposa. Eles tinham um relacionamento bem forte, bem próximo, tanto é que uma das personagens femininas da mitologia dele, quando a gente fala do Silmarillion, eu acho que eu vou tocar no assunto, a Lúthien, é inspirada na esposa dele, e é lógico que o Beren seria inspirado nele mesmo. Então, quando a esposa dele falece, ele sepulta ela no cemitério em Oxford. Qual que é o nome do... Wolvercroft, alguma coisa assim, não lembro. Wolvercroft. Não lembro exatamente o nome do cemitério. Estive lá em 2015. Quem tiver interesse, é super tranquilo de encontrar. Claro, não só interesse e questão financeira também, quem puder dispor de uns trocados bem grandes e puder visitar Londres e Oxford mais especificamente, quiser dar uma passada, é de fácil acesso, é gratuito,
pode visitar o túmulo do Tolkien, que está sepultado nesse cemitério juntamente com a esposa. Vocês vão ver lá que no túmulo dos dois tem os nomes deles, os nomes reais, Tolkien e Edith. E tem também os nomes que o Tolkien criou para eles em forma literária. Então tem Beren e Lúthien lá também. É interessante de ver que os fãs ainda vão lá e deixam livros, deixam cartas no túmulo e permanecem lá. O pessoal não tira, nem rouba. Pelo menos quando eu fui lá, tinham diversas coisas. Tinha até mesmo uma edição, acho que era em japonês, do Senhor dos Anéis. Canetas, deixam canetas lá também. E claro, flores. Então, Tolkien vem a falecer na primeira metade da década de 70, logo após o falecimento da esposa. E quem publica póstumamente diversas obras é o filho dele, Christopher Tolkien. Dentre essas obras publicadas póstumamente estão o Silmarillion, como vocês bem sabem, que ele publica em 1977, o Contos Inacabados, todos os 12 volumes da História da Terra-média, que é basicamente um apanhado bem grande dos manuscritos que o Tolkien criou. São 12 volumes que falam de diversos aspectos da mitologia do Tolkien. Tudo que ele pensava sobre a mitologia, as inspirações, as origens, alguns manuscritos de coisas que ele decidiu mudar, tendo ali no original. E vocês encontram nesses 12 volumes. Claro, não é nada definitivo, né? Até porque algumas partes estão incompletas, muitas coisas acabaram se perdendo com o tempo, vocês sabem como funciona. Vocês encontram ali, é bem interessante, muita coisa vocês conseguem da internet mesmo, gratuitamente já, naqueles sites russos que vocês conhecem, vocês conseguem. E então foi o Christopher Tolkien que se responsabilizou e se responsabiliza ainda, hoje ele já está bem velhinho, com seus 70 e poucos anos, se não me engano, ele que toma conta da fortuna crítica e literária do autor, trazendo pra gente, de vez em quando, coisa nova e outra. Então, para esse vídeo é isso, pessoal. Espero que eu tenha sido claro. Esse é o primeiro vídeo, então eu vou testar ainda para ver como ficou a qualidade. Caso não fique tão boa, vou tentar melhorar para as próximas. Claro, eu não vou conseguir muita coisa, muita melhoria, porque o equipamento aqui é bem caseiro, mas enfim, espero que tenha ficado claro e que tenha dado para vocês terem uma noção básica, assim, do autor, ok? Então tá, nos vemos no próximo vídeo, falaremos um pouquinho sobre o contexto histórico e os movimentos literários da época, da época do Tolkien, século XX, e um pouquinho de outros movimentos, não só o de fantasia, como também o modernista, como a gente introduziu em aula, ok, pessoal? Muito obrigado e até mais!